Boa noite a todos, muito bem-vindos. Apesar do frio de São Paulo, estamos aqui firmes e fortes, né? Recadinho rápido, toda segunda-feira a gente tem o estudo do livro, nós estamos estudando os Missionários da Luz. Quem quiser participar, é um curso bem legal. É só acessar nossa página nas redes sociais, tem o Zap, pedir para participar, e aí é colocado no grupo. É um grupo bem legal, está crescendo bastante. E o que mais? Bom, vamos fechando os nossos olhos então, tranquilizando os nossos corações nesse momento. Vamos levando os nossos pensamentos até os céus, ao encontro dos anjos do Senhor. Deus nosso Pai, Maria nossa Mãe, Jesus nosso Mestre. Pedimos a vós que enviem seus mentores espirituais nesse momento, para que possam nos acompanhar nessa noite. Mais uma noite de trabalhos, de atendimentos, de aprendizado, de estudo, que nós possamos ter a Tua luz e a proteção dos mentores, para que tudo aconteça da melhor forma possível, nesse clima de paz e serenidade. Nós vamos para a prece de abertura dos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Nesse clima de paz e serenidade, vamos envolvendo a Rosângela, que irá nos conduzir na leitura de abertura dos trabalhos. Boa noite a todos. E hoje o livro é Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. Enquanto busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno dos seus passos. Viajor algum fugirá das surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de teu lado. Chegará o momento em que você não mais prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essência sublime ainda espalha perfume, depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem limiar da coruja argurenta. Mas, enquanto você guardar oportunidades de amelhar recursos superiores para a vida espiritual,
aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero da existência é inevitável. Enquanto, por sorte, nós estamos nessa vida e nós estamos em tempo de nos melhorar. Por sorte, estamos nessa vida e temos muito que aprender e nos desenvolver. Que a gente possa aproveitar enquanto a gente tem recursos para isso. Com o passar do tempo, tudo vai se findando, como a vida, para a gente mudar para o outro lado. E aí, nesse momento, a gente não adianta dizer de todos os sonhos que a gente teve e de nada a gente fez para executar esses sonhos. Ter sonhos é brilhantemente necessário, mas o trabalho precede esses sonhos para que eles se tornem realidade. Que a gente possa enxergar a missão interna de cada um de nós e amealhar todo o conhecimento e os utensílios necessários para que ao final dessa escola, chamada vida, a gente possa entregar aquilo que nos comprometemos, lá na espiritualidade, e que possamos voltar à espiritualidade com a mala certinha e necessária para a nossa vivência no plano espiritual. Uma boa palestra a todos, obrigada. Continuando nesse clima de energia positiva, vamos envolvendo a Ângela, que irá explanar hoje sobre o tema Afinidades Familiares. Projeto Reencarnatório. O Sidney colocou aqui, Projeto Reencarnatório e Afinidades Familiares. É isso? Obrigado, Ângela. Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz do nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre, e que nós possamos nesta noite conversar um pouco sobre esse tema que nos foi proposto, que é o nosso projeto reencarnatório e afinidades. E primeiramente eu queria agradecer até a oportunidade de estar aqui, após um processo de recuperação de saúde, mas que com a bênção de Deus, com a oração tão importante de familiares, de amigos, conseguimos aí passar por uma tarefa de trabalho e finalmente assim estamos mais tranquilos, com a saúde mais recuperada. Então, quero agradecer a oportunidade a Deus e a todos que estavam envolvidos nesse processo. Então, a nossa conversa da noite de hoje fala sobre 3 palavrinhas-chave: projeto, reencarnação e afinidades. Bom, projeto, olhando no dicionário, nós vamos ter a seguinte definição: desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro. Um plano, ou seja, um planejamento. Então é algo que é projetado, uma expectativa. E reencarnação? Bom, reencarnação, que na doutrina espírita nós já conhecemos como retorno do espírito à vida corpórea, ou seja, o renascimento com outro corpo físico. E afinidades? Bom, uma colocação aqui de afinidades é a relação de conformidade, de aproximação, simpatia, afinidade de gostos, afinidade entre a música e a poesia. Então são alguns sinônimos para nós começarmos a entender no contexto dessa nossa conversa de hoje.
Então, quando nós pensamos em reencarnação, nós vamos lembrar, por exemplo, das palavras de Jesus, quando ele, descrito em Mateus, no capítulo 17, do versículo 10 ao 13, os discípulos chegam a ele e perguntam se Elias não deveria retornar, Elias que foi um profeta. E Jesus explica aos discípulos que, na verdade, Elias já havia vindo, mas ninguém o reconhecera, e fizeram tudo o que fizeram com ele. E, naquele momento, os discípulos compreenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. E ele ainda fala, o mestre, que ele haverá de vir novamente para dar continuidade ao seu trabalho. Então, nessa passagem, breve, inclusive, o mestre já deixa-nos uma ideia de que realmente a vida, e para os discípulos isso era uma coisa natural, pelo que eles vinham tratando na época, a vida, ela tinha a sua repetição aqui na Terra. Ou seja, havia a reencarnação. E Elias, quando veio e era um profeta, ele tinha uma forma física e naturalmente teve todo o seu processo natural. E depois nascera como João Batista e teve toda aquela missão de preparar a vinda do Mestre, anunciar a vinda do Mestre Jesus. Então, nós também temos pela revelação dos Espíritos, na pergunta 132, onde Kardec coloca: qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos nos avisam que Deus a impõe como um fim para que haja a perfeição espiritual. Ele coloca que naturalmente nós vamos aprendendo, vamos nos aperfeiçoando através das sucessivas vidas. E isso vai nos indicar que estamos todos, não só aqui à mercê dos efeitos, muitas vezes, das nossas escolhas erradas, né? Sofrendo, vamos dizer assim, aquelas atitudes erradas que tivemos, os efeitos daquelas causas que provocamos. Apenas não é esse o propósito. Nós também temos a oportunidade de encarar toda essa situação como um aprendizado. Por quê? Na questão 133, Kardec também faz uma colocação e a espiritualidade responde que todos nós fomos criados na mesma condição, que é da simplicidade e da ignorância, que no caso é o não conhecimento. Então, todos fomos criados nesse princípio, dessa forma. E somente através das sucessivas vidas é que vamos angariando o conhecimento, é que vamos progredindo. Então, naturalmente, por desconhecer a lei de justiça, de amor e de caridade, pela nossa infância espiritual, nós cometemos naturalmente enganos. Escolhemos atitudes erradas e isso tudo vai ter uma consequência. Porque todo o universo é regido pela lei de ação e reação. Sendo assim, essas atitudes vão trazer um resultado. E nós estaremos à mercê desse resultado. Porém, nós não temos que encarar a nossa vida apenas como uma forma de expiar as nossas faltas. Porque, além disso, existe o amor de Deus sobre cada um de nós. E por este amor, nós também vamos ter a oportunidade de construir a nossa felicidade. E vamos usar exatamente esses desafios como alavanca para o crescimento. Então, como seria esse projeto reencarnatório?
Como é que isso funciona? Muitas vezes nós podemos perguntar assim: bom, então a nossa vida já está traçada. Nós já temos as delimitações, né? Não cabe, onde está a nossa liberdade? Podemos fazer essa pergunta. Mas a nossa liberdade, ela está mais presente do que nunca. Por quê? A espiritualidade nos dá informações de que nós, quando estamos na vida espiritual, nos preparando para reencarnar, conforme a nossa condição de consciência, a nossa boa vontade, nós temos a oportunidade de ir traçando alguns acontecimentos que vão ter na nossa vida pontuais, para que seja oportunidade de aprendizado. Então nós escolhemos algumas situações. Muitas vezes escolhemos as pessoas que nós vamos ser inseridos na família. Qual a família que nós estaremos ingressando? E nestes componentes estarão certamente pessoas que nos auxiliarão e outras pessoas que nós teremos que criar a simpatia, criar o afeto, resolver a pendência de vidas anteriores e trazer a liberdade da nossa consciência. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós enxergamos muitas vezes aqueles conflitos que vivemos em outras vidas e aquilo com certeza nos atormenta. Porque nós estamos num contato muito maior com a justiça divina e nós queremos reparar. Por isso nós pedimos sim, para que possamos nos encontrar com muitos daqueles que hoje, pelo esquecimento, nós não lembramos, e isso é uma grande bênção, mas que nós temos dificuldades de convívio. Então, se o espírito não está em condições de escolher, existe também um programa para ele, reencarnatório. É escolhido por aqueles que o auxiliam, pelos seus anjos que o auxiliam, que são mentores, também são espíritos um pouco superiores que estão ali para conduzir aquele espírito. Mas, mesmo dessa forma, a liberdade daquele espírito não está sendo infligida, porque ele atrairá situações nas quais ele, em outras vidas, teve escolhas. Então, muitas vezes, vamos supor que eu tenha um determinado vício, pela minha insistência em diversas vidas em aproveitar apenas o benefício daquele, por exemplo, uma bebida alcoólica, enfim. O que acontece? Eu vou, pela minha escolha, eu vou criando no meu organismo uma dependência. Né? E aquilo vai, possivelmente, se eu não resolver nessa encarnação, ser impressa na próxima. E eu vou ter situações para que eu possa ir me libertando daquilo. Mas foi uma liberdade minha, foi uma escolha minha no passado. Então todos nós temos a nossa liberdade e temos então que aproveitar o quê? A oportunidade, como foi muito bem até falado no começo, na preparação, a oportunidade da reencarnação dessa nossa vida, enxergar tudo aquilo que é possível ou aquelas tarefas que estão, sabe aquela situação que vem se repetindo na nossa vida e nós não entendemos por quê? Então é com ela que nós temos que aprender, é algo a mais ali que nós temos que realizar, né? Nós ficamos imaginando como é a nossa reencarnação e para assim termos uma ideia, nós podemos visualizar uma peça de teatro. Como funciona a peça de teatro? Então ela tem ali um cenário, tem os personagens que vão viver um momento, cada um vai ter a sua personalidade e cada um vai ter o seu roteiro.
E nessa situação, nós podemos imaginar que cada encarnação é uma determinada peça, onde nós vamos ter um planejamento, um projeto reencarnatório para ser determinada personagem. Porém, o roteiro, aquilo que a personagem vai falar, manifestar, fazer na peça, ela é escrita por ela mesma. Então, nós somos colocados em situações, vamos reencarnar em determinadas famílias, num determinado lugar, numa determinada época, numa determinada situação. Isso pode ser um planejamento, mas o que nós vamos fazer diante daquelas situações que vão acontecer, isso vai ser determinado por nós. Isso vai ser a nossa escolha. Então, ora, podemos vir numa situação de simplicidade. Ora, podemos vir numa situação onde temos um determinado poder sobre as pessoas. Ambas as situações vão nos trazer aprendizado. O que nós vamos fazer nessa situação vai depender de nós, é uma escolha nossa. E vai ter uma consequência também, onde nós vamos colher este resultado. Então, as coisas não são fatais, né? Traçadas de forma assim, eu sou simples marionete. A minha vida é uma simples manifestação e eu só estou seguindo aqui um projeto, um planejamento. Não. Nós temos algumas situações que vão vir na nossa vida. Mas o que nós vamos fazer com ela, esta é a questão. Esta é a situação onde nós temos que nos atentar e lembrar, sim, dos ensinamentos de Jesus. Porque o Mestre nos trouxe todo um roteiro de como nos comportar, de como podemos agir, como podemos fazer com que o nosso sentimento, o amor, possa prevalecer e assim conseguiremos vencer aquelas mazelas, né? Quitar as nossas dívidas. Nós costumamos dizer que muitas vezes nós erramos à vista, né? Provocamos aí os nossos erros à vista, mas pagamos as nossas dívidas a prazo. Então, por que isso? Porque o amor de Deus, ele prevalece sobre tudo, mesmo diante dos nossos erros. Então, quando nós estamos num projeto de retorno à vida corpórea, nós podemos até querer quitar de uma vez as nossas dívidas, aquela diferença, aquele envolvimento que eu tive com alguém, onde pode ter havido até crimes, enfim. Mas, se eu não estiver em condições de realizar aquilo naquele momento de forma completa, será feito em partes, né? Porque nós só recebemos os desafios, as nossas dificuldades, aquilo que temos que vencer, na medida que nós podemos sair bem resolutos, onde podemos vencer. Não nos é colocado algo que nós não somos capazes, né? A bondade divina, ela prevalece sobre isso. E há todo um cuidado nesse sentido quando nós vamos renascer aqui na escola que é o planeta Terra. Um bom exemplo disso, nós imaginarmos a situação, por exemplo, de uma luta entre competidores no judô. Ora, ninguém vai colocar um competidor que esteja graduado na faixa máxima ou faixa preta com faixa intermediária, não é? Uma faixa verde, por exemplo. Por quê? Porque não será um combate justo. Então, aqueles competidores estarão na mesma faixa. Assim também é quando nós estamos frente às nossas dificuldades, ou às nossas tarefas que nos são confiadas. Elas nos foram confiadas porque nós somos
capazes, elas estão de acordo com o nosso nível de crescimento. E quando nós somos inseridos nesse plano físico, está, mais do que tudo, uma outra lei presente, que é a lei da afinidade. Por quê? Porque não só o amor, como também os desafetos, eles são atraídos, né? Nós costumamos dizer que o amor e o ódio, ele une. Um de forma positiva e o outro de forma negativa. Um traz como leveza e o outro como um verdadeiro peso. Mas eles têm forças que se atraem. Portanto, aqueles que estão conosco, que nós temos facilidade de convívio, que temos simpatia, possivelmente nós já tivemos contato com eles em outras vidas. Ou ainda, eles têm ideias que estão semelhantes às nossas. Então, nós temos uma atração, um bom entendimento. Agora, aqueles que nós temos dificuldades, eles podem só simplesmente serem estranhos ou podem sim ser desafetos. Mas de uma forma ou de outra, nós precisamos ter um empenho muito grande em tornar esse relacionamento mais sadio possível. Há de se permitir que o amor comece a germinar. Por quê? Porque nós estamos justamente ligados para que isso aconteça. E nós vamos compreender que muitas vezes nós não conseguimos nos afinar com pessoas, e às vezes são familiares, às vezes são aqueles que trabalham conosco, às vezes são os nossos vizinhos. Porque nós temos um grau de crítica muito grande. Nós não queremos compreender as pessoas, nós não queremos aceitá-las do jeito que são. Então, o primeiro passo seria o respeito, seria compreender que cada um é uma individualidade, que cada um é resultado de uma vivência sucessiva, de vidas anteriores, mas que nós podemos, de alguma forma, principalmente pela oração, começar a abrir oportunidades, começar a ter uma renovação energética para que algo de simpatia possa surgir, né? Às vezes nós exigimos que a pessoa seja igual a nós ou pense como nós, então não damos um tempo, não damos um espaço, não damos uma confiança àquele que convive conosco. Então é necessário que nós tenhamos essa caridade de compreender este amor, de nos colocar no lugar do outro, ter essa empatia, porque a compreensão pode vir justamente nesse momento, quando a gente se coloca no lugar daquele que nós temos dificuldade de compreender. Eu me lembrei de uma situação, numa empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás, onde o meu chefe de um determinado setor, ele tinha uma dificuldade muito grande com uma outra pessoa de outro setor. Ele não conseguia ter relacionamento ali profissional com aquela pessoa. E a recíproca era verdadeira. E aquilo ficou. Por aquele tempo que eu estive na empresa, aquilo ficou. Mas depois eu fiquei sabendo que a empresa foi reduzindo. Ela foi se reduzindo, e ela ficou basicamente apenas aquelas duas pessoas ali presentes. E essa, que era uma senhora, ela, de um outro setor diferente desse meu chefe, ela foi incumbida de auxiliar o meu chefe, principalmente em questões de informática. E ele não tinha outra saída, teve que aceitar o auxílio dela. Mas aquela oportunidade de convivência, de troca, de auxílio profissional, desenvolveu ali uma amizade, porque ali eles resolveram as diferenças que eles tinham, e ela cultivou um carinho muito grande por ele, e ele também por ela,
porque de vez em quando eu conversava com um, hora com o outro por telefone, e eles falavam um do outro. Ah, ela está me ajudando, se não fosse ela, o que eu faria? E ela, ele também, uma gracinha, falava dele. Bom, eu só sei que eles resolveram a sua diferença. Eles aproveitaram a situação, porque a vida, ela vai nos levando a situações e nós temos que estar atentos. Muitas vezes está ali, algumas pessoas precisam passar pelo nosso caminho. Às vezes temporariamente, às vezes vão seguir conosco por muito tempo, mas é importante estarmos abertos à reconciliação, porque aí nós conseguimos finalmente entender que são nessas pequenas coisas que o amor pode crescer cada vez mais e nós podemos estar quitando débitos e dívidas que nós nem imaginamos, né? Semana passada mesmo, um colega me lembrou, ele falou assim, olha, vamos analisar como era a humanidade há uns tempos atrás. Como é que as coisas eram resolvidas? Era tudo na briga, na guerra, na faca, na arma que fosse ali do momento, né? Era tudo assim, tudo era resolvido assim. Até um tempo atrás, quer dizer, não que isso não aconteça ainda, mas hoje já está um pouco diferente. Mas até um tempo atrás, todos nós andávamos, de certa forma, munidos de alguma arma, algum tipo de arma. Então, nós tendo essa condição, esse pensamento, naturalmente, em outras vidas, nós nos envolvemos com muitos conflitos. Isso é natural. Então, nós vamos ter ainda muitas coisas a recuperar. Porém, isso não quer dizer que nós não tenhamos também tudo, assim, coisas boas a nosso favor, né? O que o Pai ele assim aguarda de nós? A espiritualidade nos fala a boa vontade, né? No livro Os Missionários da Luz, de André Luiz, lá no capítulo 22, eles vão falar sobre um setor chamado planejamento de reencarnação, que é justamente um setor que vai auxiliar nesse projeto reencarnatório. E o auxílio, ele vai estar na medida do esforço daquele espírito. Ou seja, quanto mais nós estivermos dispostos ao bem, ao crescimento, a reparar os nossos erros, quanto mais estivermos dispostos, maior será o nosso auxílio neste planejamento, para que nós tenhamos as situações e o suporte para poder vencer essa situação. Porque às vezes nós temos uma tendência que é focar somente o lado negativo. Por exemplo, somente um problema. Então eu foco aquele meu problema, eu só vejo aquele problema. Mas se eu prestar atenção, em volta deste problema haverá vários pontos positivos. Haverá pessoas que me ajudam. Haverá umas situações que concorrem para que eu possa estar pelo menos suportando aquele problema. Então, nós não somos só inseridos, vamos dizer assim, num castigo ou num efeito negativo. Não, nós somos inseridos em muitas bênçãos. A todo momento, nós recebemos oportunidades divinas para ter a força de suplantar, ter a força de crescer, né? Então, às vezes o que falta-nos é mudar o nosso foco, a nossa atenção, é dar um valor muito grande a esta nossa reencarnação, né? Em determinado, numa entrevista que Chico Xavier foi compelido, isso faz bastante tempo, em 1971, Salvador Gentili perguntou a ele por que da necessidade, já que os espíritos estão na espiritualidade, ali já, né? Por que essa necessidade de reencarnar? E
Chico, sobre a inspiração de Emmanuel, ele vem explicar de uma maneira bem ilustrativa que aqui, quando nós reencarnamos, nós podemos visualizar o corpo físico como um uniforme onde os alunos vão para a escola. Então, todos nós estamos neste uniforme, nesta vestimenta carnal. E isso vai nos trazer uma condição de igualdade. Por quê? Porque todos nós sentimos as mesmas necessidades perante esse corpo físico. Nós sentimos a fome, sentimos a sede, o frio. E esse meio onde estamos inseridos, essa necessidade onde é trazida pela vestimenta carnal, dá a oportunidade de nós desenvolvermos várias virtudes. Como poderíamos, por exemplo, ter o desprendimento se nós não estamos lidando com a materialidade? Né? Então, uma vez que estamos lidando com a materialidade, uma vez que precisamos buscar o alimento, buscar o abrigo, nós vamos ter aquela oportunidade de sermos egoístas ou de olhar também para aquele que precisa, de sermos preguiçosos ou não, vamos trabalhar junto à sociedade, vamos buscar da natureza o alimento, né? Vamos colaborar com a obra divina. Nessa questão 132, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos fala que Deus, Ele, por amor, Ele deseja que nós sejamos autores, co-criadores, para sermos merecedores dessa felicidade. Então, a construção, ela está em nossas mãos. Tudo é trazido pelo Pai, mas Ele deseja que nós coloquemos a mão na massa. Né? Os ingredientes estão aí, mas somos nós que precisamos operar, misturar, né? E precisamos ter esse discernimento, mas acima de tudo, a boa vontade de vencer a nós mesmos, de buscar sim compreender que este planeta é uma grande escola. Ele é escola para o espírito. Né? A reencarnação, como diz André Luiz, ela é o meio. E a educação divina é o fim. Então, para nós alcançarmos essa educação divina, nós utilizamos este meio da reencarnação. Portanto, como é importante nós prestarmos atenção naquilo que estamos inseridos. Ora, para nós sabermos se estamos fazendo aquilo, sabe, o que nos compete, se estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, basta nós olharmos para dentro de nós. Basta nós nos conectarmos com o Pai. Nós vamos saber que a oportunidade de ter vindo na família que nós viemos, a oportunidade de estar onde estamos inseridos, nas experiências que já tivemos e que estamos vivendo agora no presente, é a maior bênção, é o maior caminho que nós devemos agradecer e nos empenhar e buscar dentro do nosso interior qual é aquilo que de melhor eu posso fazer. Estou cumprindo com aquilo que eu preciso realizar? Se nós nos sentirmos em paz, é porque estamos. Mesmo podemos estar no meio da maior tribulação, mas se estivermos em paz, é porque estamos. E nós não podemos, em momento algum, nos deixar levar pela culpa e pelo desespero. Porque nós já erramos, vamos até errar, mas precisamos nos perdoar, para que possamos também perdoar aqueles que estão conosco. Só existe essa forma. Então, é necessário olhar para o nosso passado com muito amor,
Saber que nós temos sim as nossas responsabilidades, mas não carregar a culpa. Não, extrair o aprendizado. Utilizar isso como exemplo para poder ter força e seguir o melhor possível. Vamos lembrando a figura de Paulo, o apóstolo Paulo, no momento que ele ainda era Saulo e estava a caminho de Damasco. Então, em Atos dos Apóstolos 9, ele vai contar um pouquinho disso. Ele estava lá a caminho da cidade de Damasco, porém, ainda como doutor da lei judaica, perseguindo os cristãos. Então, nós podemos fazer uma pergunta: será que o projeto reencarnatório de Paulo, que naquele momento ainda era Saulo, era perseguir os cristãos? Certamente não. Ele veio sim, com uma função de ser religioso, com uma função de levar a religiosidade. Mas como passamos pelo esquecimento, e ele, ali inserido naquele meio, ele estava fazendo aquilo que achou que estava certo. Mas quando o mestre aparece para ele, então ele percebe, só ele vê, ele percebe então que o caminho é outro. Naquele momento ele reajusta o seu caminho. E ele fala: o que queres que eu faça, Senhor? E dali ele começa a seguir, e ele é o maior divulgador então do cristianismo, principalmente entre os gentios. Por isso chamado de apóstolo dos gentios. Por quê? Ele estava desvirtuando o seu caminho, mas ali foi feito o chamado. Como ele já era preparado para isso, ele percebeu que era aquele caminho que tinha que seguir. E nós somos preparados nas nossas tarefas, nós estamos preparados, vamos confiar nisso. Então, consultar o nosso coração, sempre estar em oração, em sintonia, buscar o perdão, enxergar as tarefas com o amor. É a obra divina que nós temos que realizar. O Pai está aguardando justamente isso, que nós possamos realizar com amor as nossas tarefas. Buscar a luz, buscar o entendimento, buscar o perdão. E assim nós estaremos cada vez mais criando afinidades, laços de amor, laços de perdão, e estaremos construindo a nossa felicidade de mãos dadas, um com o outro, um auxiliando o outro, e nós ora recebendo auxílio, ora oferecendo auxílio. É essa troca que faz nos crescer. Então, que possamos refletir na noite de hoje sobre esses temas, Teria ainda muito que... Temos bastante coisa desse assunto. Se vocês puderem consultar o Livro dos Espíritos, procurem o capítulo 2 a 5 e o capítulo 7. Ele vai tratar bastante da reencarnação, bastante da vida corpórea e da vida espiritual. E que nós tenhamos assim essa paz dentro de nós, a orientação do Evangelho de Jesus, para que tenhamos a força, a esperança e o amor em nossos corações. Muita paz a todos, graças a Deus. Obrigado, Ângela. Gente, vamos dar sequência aqui aos nossos trabalhos. Mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, por favor. Vamos esvaziando nossa mente e vamos imaginando aquele campo verde florido. Vamos visualizando uma cachoeira ao fundo. E a imagem do Divino Mestre Jesus e seus anjos protetores. Nesse momento, vamos pedindo a esses anjos que envolvam nosso centro abrigo de luz, numa luz azul muito intensa, envolvendo todos os trabalhadores encarnados e desencarnados,
Vamos imaginando essa luz nos envolvendo como se estivéssemos dentro de uma cápsula. Também vamos pedindo que nossos trabalhos de hoje sejam iluminados e direcionados no caminho do amor e do entendimento. Querido Mestre, doce Jesus, guie nossos passos em sua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos mais uma vez a presença dos mentores e de toda essa luz que nos envolve nesse momento. Agradecemos a presença de todos no Instagram e no Facebook. Vamos desejando a todos uma ótima semana, uma semana muito produtiva e de muita luz. E vamos finalizando os trabalhos aqui nas redes sociais e aqui no centro a gente continua no trabalho dos passes. Boa noite a todos. Obrigado.